Olá, tudo bem? Você que se liga no Áudio Inteligente, meu nome é Chiquisson do Pro Alinhamentos e o tema de hoje será Drive TI ou Twitter. Eu acredito verdadeiramente, se eu fosse projetar um paredão para mim hoje, sem dúvida nenhuma, eu utilizaria Drive TI ou sistema 5 vias Drive TI com o Twitter. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou lhe fornecer muitas informações importantes que vale auxiliar na hora de você projetar seu sistema. Mas antes eu queria lhe convidar a se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo sobre alinhamento de som automotivo ou qualquer outro vídeo, você será notificado imediatamente. E também porque todas as terças-feiras eu realizo uma live ao vivo com o tema que você escolher, às terças-feiras às 9 da noite. Bacana? Drive TI ou Twitter? Essa é uma pergunta que eu recebo constante. Mas antes eu queria falar de uma história. Há um tempo bem atrás, quando eu montava som automotivo, eu tinha vários sistemas, eu vou postar a foto deles aí, vários sistemas onde a gente foi realizar um evento aqui numa cidade vizinha que é Paracuru. E tinha vários sistemas, tinha um paredão do Fernandinho, um excelente sistema de 4 graves, 8 médio, 8 cornetas. Tinha um paredão do Tony, que eram 2 graves, o paredão Avalanche, 2 graves, 6 médio e 8 cornetas. E tinha um sistema do Patrício, que era o Golf mascarado, um sistema de 2 graves, 4 médio e 4 cornetas. Tinha também um outro sistema do Chagas Moss, que é o paredão roxinho, 4 graves, 8 médios e 12 cornetas. E todos esses sistemas utilizavam Twitter, nenhum deles utilizava o Drive TI. E quando foi lá para umas 4 da tarde, a gente resolveu jampear todos os sistemas. E meu ouvido nesse período já estava daquele jeito, já estava realmente muito cansado. Quando a gente jampeou todos os sistemas, todos esses paredões que tinha lá, da equipe Chiquinson na época, quando a gente jampeou o sistema, eu ajustei as fases do gráfico, bacana. Mas o que aconteceu foi o seguinte, aconteceu uma distorção horrível no meu ouvido. Eu acredito que você também já passou por isso, que com um período de você estar exposto na faixa de 10, 20, meia hora, 1 hora, com alto nível de pressão sonora, o seu ouvido já começa aquela saturação, aquele chiado, você já não ouve mais a nitidez. Gente, isso ali foi uma pedra no sapato para mim descobrir realmente o que é que causava aquela enorme distorção no ouvido. Ou seja, todos os paredões tocando, mas eu não conseguia compreender nada. O que eu ouvia era simplesmente aquela distorção, aquele chiado, aquela falta de nitidez. E eu fiquei me perguntando, o que é que pode ocasionar isso aí? Aí a gente concluiu lá o evento, no outro dia meu ouvido estava daquele jeito horrível, aquele chiado, aquele zumbido, assim que tinha uma mosca dentro do ouvido. Eu acredito também que tenho certeza que você já passou por isso. Seguinte, aí eu cheguei em casa, eu tinha um sistema aqui na minha casa que era de 2 graves, 6 médio, 4 cornetas, 4 cornetas. Todos os amplificadores Power System. E o que estava tocando os drives era um Power System A600. O que é que eu fiz? Eu coloquei um lado para 4 drive e outro lado Power System para 4 drive e fiz a divisão no processador. Pronto, o que é que eu fiz? Ali, com aquele experimento, eu fui tentar descobrir o que é que ocasionava aquela distorção no meu ouvido. Aí eu coloquei uma música realmente de racha muito forte, daqueles Conde do Forró. Acho que na época o Conde do Forró nem existia. Eu coloquei uma música lá, eu não lembro qual era a música. Só sei que eu coloquei uma música muito forte. Pronto, aí eu coloquei uma faca de frequência do meu lado direito, a faca de frequência que eu utilizava mais habitual, que era uma faca de frequência começando em 1K e terminando em 6.86. Essa faca de frequência tudo cortado em LR24, porque eu não utilizava Drive TI, consequentemente eu tenho que subir meu drive lá em cima. 6.86 eu pegava o meu Twitter. A outra faca de frequência eu coloquei começando em 1K, mas terminando em 5K, que eu queria ver a diferença, se o segredo estava na faca de frequência ou se estava nos drives. Eu teria que descobrir o que realmente estava causando aquele ruído no ouvido, aquela distorção horrível. Aí eu fiz o seguinte, coloquei uma música aqui realmente muito forte e comecei a ouvir. Aí eu percebi que eu teria que aquecer meu ouvido muito mais, porque naquele momento
Eu só estava com um período curto de uns 3 a 5 minutos. O que é que eu fiz? Eu realmente coloquei o volume no último, fiquei na frente do sistema ouvindo. De repente começou a chegar aquela distorção no ouvido. O que é que eu fiz? Desliguei o meu lado direito, que era na frequência de 1K a 6.86. Desliguei de repente 1K a 5K. De repente eu já comecei a notar o som mais limpo, o som mais nítido. Eu achei interessante. Pronto. Novamente eu coloquei a música aqui com essa faixa de frequência de 1K a 6.86 alto. O sistema realmente muito alto. Tá, fui ouvindo, chegou a um ponto que eu já só estava ouvindo aquele ruído, aquela distorção no ouvido, aquele chiado. Já nessa segunda situação, eu já coloquei essa faixa de frequência terminando em 1K, começando em 1K e terminando a 4K. Seguinte, de repente eu desliguei essa e liguei essa. Cara, quando eu coloquei essa faixa de frequência começando em 1K e terminando em 4K, realmente a nitidez do Drive 405 ali era extraordinária. A diferença era muito grande de uma faixa de frequência começando em 1K, terminando em 4K com relação a outra faixa de frequência começando em 1K e terminando em 6.86. Era uma distorção horrível, gente. Horrível mesmo. Nessa faixa de frequência de 1K a 6.86. Com relação a essa minha faixa de frequência de 1K a 4K. Bem, aí, gente, aí está um dos segredos principais, gente. Ou seja, quando a gente está exposto a um longo período de pressão sonora com essa faixa de frequência, a distorção é causada praticamente de 4K a 7K. Ou seja, nesse período que o Drive 405 provoca essa distorção. Isso aí há muito tempo eu fiz esse experimento e descobri. Só que meus clientes da época não queriam utilizar o Drive TI. Mas aí eu comecei a andar nesses eventos e comecei a ver realmente a coisa acontecer depois que eu passei a dar treinamento. Aí é o seguinte, eu queria citar um exemplo que foi, por exemplo, o Tuning Show. O último Tuning Show, um evento beneficente realizado em Teresina. Cara, lá eu vi vários sistemas, tive a oportunidade de olhar de perto e ver tudo acontecendo. Lá tinha o sistema, por exemplo, da carretinha Papai Chegou, que utiliza Drive TI. Lá tinha também o sistema do Wesley da MW, que também só utiliza Drive TI. Tinha o sistema do Bob Esponja, que o sistema do Bob Esponja estava utilizando o Twitter. E tinha também o sistema do carreta Maninho Motos, da equipe Robson, que também só utiliza o Drive TI. Bem, logo no início, o caminhão Maninho Motos começou a ligar lá, ele ligou o sistema lá para a parte da tarde. Mas antes eu fiquei observando os sistemas que não utilizavam Drive TI e o que utilizava Drive TI. Por exemplo, o sistema da carretinha Papai Chegou é um sistema realmente top. Um sistema realmente muito bem definido. Quem faz o alinhamento do sistema lá é o Fábio Som. O Fábio Som também ele sabe por demais da importância do Drive TI. E o sistema do ESC, tinha vários sistemas lá. Eu acredito que eu vou estar esquecendo aqui de alguma equipe, que realmente era muita equipe que se fazia presente lá. Mas o sistema do ESC realmente tem um final, gente. O sistema do ESC tem um final quando chega dos 50% para os 100%. É um sistema realmente que ele atira, que ele chega realmente muito forte. E o Wesley é um cara que ele já utiliza sistema 5 vias, que eu apoio demais o sistema 5 vias. Ele utilizou isso aí na Belina Malvada, que realmente era um sistema muito top. Ou seja, ele coloca cada um na sua faixa de frequência onde ele atua melhor, sem gerar distorções a longos períodos. O Wesley realmente é um cara que se dedica bastante, é um cara que realmente tem meu apoio, um cara diferenciado mesmo. O sistema dele tem um final muito definido e muito forte. E foram esses dois sistemas que eu vi a princípio com o Drive TI, que foi a carretinha Papai Chegou, um sistema top, e também um sistema do Wesley da MW. O sistema que eu vi que não utilizava o Drive TI realmente provocava aquela distorção no ouvido. Porque quando eu não utilizo Drive TI, obrigatoriamente eu tenho que levar o meu Drive 405 para em torno de
6K, 6.500, 7K, e já vai acontecer aquela distorção ao ouvido. E quando eu utilizo, por exemplo, drive TI, eu levo meu drive, por exemplo, só até em torno de 4K. Em torno de, aqui fica naquela região, 3.500, 4K, 4.500, mas é uma região onde você não vai ouvir a distorção no ouvido. Quem é que entra ali para cobrir aquele buraco? Que a gente sabe que a 405, quando chega em 4K, ela já começa um decaimento. E se você utilizar, por exemplo, se você utilizar, por exemplo, o Twitter, você sabe que o Twitter, abaixo de 7K, ele já começa aquela decadência. Ou seja, você fica com um buraco naturalmente em torno de 4K a 7K. Ou seja, quem é que cobre esse buraco? É o Drive TI. Ou seja, com a utilização do Drive TI, tanto é favorável que você coloque o Drive 405 na região que ele atua da melhor forma possível, quanto você vai cobrir um buraco que, teoricamente, se você estiver utilizando o fenólico e o Twitter, você não vai conseguir cobrir. Com o Drive TI você termina, por exemplo, né, eu não sei, você tem a sua faixa de frequência, você termina em 4K e começa o Drive TI em 4K. Ou seja, você vai ter um sistema sem buraco, um sistema realmente com muita definição. Ou uma vez dessa, eu conversando com o professor Euclides, eu perguntei o que é que ele achava de Twitter e Drive TI. Ele disse que particularmente o gosto dele era 100% pelo Drive TI. Tão importante quanto a utilização do Drive TI é o arranjo. E a gente vamos deixar para falar do arranjo aí, ou seja, o arranjamento para posicionar ele em posições estratégicas para que a gente consiga arrancar o máximo dela. Bem, Caminhão Manil Motos começou a tocar aí em torno de 4 meses, 4 horas, essa faixa aí, umas 4 horas, 4 para 5 horas. Gente, quando o Caminhão Manil Motos chegou, era de uma definição extraordinária. Um sistema realmente muito diferenciado. Com certeza o Robson sabe, a melhor região do Drive 405, onde ela não provoca essa distorção no ouvido, onde ela tem a voz mais nítida por longos períodos, né? E o sistema Manil Motos realmente era de uma definição extraordinária, definição muito top. Eu tive a oportunidade de olhar mais a fundo lá o sistema. O Robson realmente utiliza muitos Drive TI, o que favorece demais a definição, porque realmente ele está cuidando de todos os pontos de crossover. Com certeza o Robson sabe por demais dessa importância da utilização do Drive TI para que o sistema, primeiro, para que a gente cuide de todos os pontos de crossover, para que não haja buraco no sistema e principalmente pela sua definição, porque se ele não estivesse utilizando drive titânio naquele sistema, no Manil Motos, com certeza ali ele teria que subir o drive mais lá para cima e ele gerar aquela distorção no ouvido. Já outro sistema que estava lá, que era o caminhão Box Point, ele não utilizava o Drive TI, utilizava o Twitter. Sistema também que estava tocando muito legal, mas eu acredito que a utilização do Drive TI iria lhe dar muito mais nitidez. É nada contra, é um sistema realmente extraordinário, na minha opinião, um dos melhores sistemas de 24 graus que eu conheço. E consequentemente, a dica que eu lhe dou hoje é que realmente eu acredito, se eu fosse projetar um sistema para mim hoje, sem dúvida nenhuma, eu optaria pelo Drive TI, devido a gente cuidar de todos os pontos de crossover. E mais ainda, como o ESC da UMW utiliza, é sistema 5 vias. Gente, é isso aí, essa é a dica que eu queria passar para você hoje. Espero ter contribuído aí para, na hora de você for projetar seu sistema, essas dicas possam lhe auxiliar para que você tenha mais resultado. Muito obrigado a você que curtiu esse vídeo. Até o próximo vídeo.